Cante junto comigo essa aqui. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Imaginando Jesus naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Vamos lá? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda não ama esse Jesus que tinha tanto amor. Ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno
beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém pôde E aí, gente, boa noite. imaginar. Bom estar com vocês. Pudesse amar. Eu queria que vocês conhecem essa música, ok? Fábio comentando aí. De conversar, trocava Eu quis iniciar com essa música. Tá dando para me ouvir legal, gente? Eu estou deixando a música um pouquinho no fundo. Daqui a pouco eu vou tirá-la. Se estiver dando para me ouvir direitinho aí, me dá só um retorno, se o som, se a minha voz está ok. O som está ok? Obrigado, Rosângela. Gente, eu coloquei essa música, deixa eu até retirá-la aqui. Eu cresci, desde os 10 anos eu ouço essa música. Quando a época ainda se usava LP, meu pai tinha um e ele emprestava muito para o pessoal da Igreja Católica e era muito utilizado lá. E foi a primeira lembrança que eu tenho do nome de Jesus ser falado, de alguma coisa sobre ele, sobre Deus, porque certamente eu ouvi antes, mas eu realmente não tenho essa lembrança de como isso acontecia. Eu só sei que eu ouvia essa música e eu achava linda, embora eu não entendesse qual era a ideia, apenas gostava da voz. Na época era o Padre Zezinho, esse que vocês ouviram é o Padre Ezequiel, o disco Um Jovem Galileu, e essa música é Um Servo Galileu, porque eu gostava e gosto da voz do Padre Zezinho, acho uma das vozes mais bonitas que a gente tem na igreja, doce. E essa letra é muito bonita, então eu gostava, e agora fizeram essa versão aí com uma estrofe a mais. Realmente eu gostei e gosto muito dessa música. Eu acho linda, linda, linda. E é algo que vai fazer parte da minha vida. E um dia, quem sabe, eu cante essa música no culto. Tenho muita vontade de cantá-la. E tem gente que sabe disso aí na igreja, mas não é o momento agora. Até porque se eu cantar, você vai sair da live. Mas por quê? Porque desde os nossos primeiros passos na fé e na caminhada, a gente ouviu falar sobre Jesus. E hoje muito se fala sobre Jesus, quer de maneira favorável, quer de modo contrário. Alguns respeitam e creem, outros simplesmente porque zombam, e algo que, como servos de Deus, a gente tem que entender e aceitar. E as pessoas têm o direito de divergir na nossa fé, e quem se defende é o próprio Deus. Então não cabe a nós, como igreja, acusarmos, apontarmos o dedo, ofendermos quem quer que seja. Mais do que nunca, diante das afrontas, nós temos que nos lembrar da palavra de Jesus. Se te ferirem numa face, ofereça a outra. E aí, e por que o Evangelho de João? Por que começar com João? Você sabe, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm muitas coisas em comum. Eles retratam praticamente as mesmas coisas. O evangelho de João, não. Aproximadamente apenas 10% do que você tem no Evangelho de João está registrado nos outros evangelhos. Então, 90% do que São João escreveu, o apóstolo João escreveu, nenhum outro apóstolo mencionou. Há muitos anos atrás, eu tinha esse comentário, não sei onde eu fui parar, acerca do Evangelho de João, e era chamado o Evangelho do Filho de Deus. Então a minha intenção é, toda semana, toda terça-feira, ter com você esse encontro, de 7h30 até 8h30 no mais tardar,
E já adianto, você fique muito à vontade, caso você precise sair, se ausentar, eu não vou me ofender de maneira alguma. Eu entendo isso aí. Então, voltando a João, João ele nos apresenta Jesus. E para a gente poder estudar João, um capítulo por semana, para a gente conseguir pelo menos aumentar a nossa compreensão. E por que começar com João? Esse é o título dessa transmissão. O caminho em João. A minha intenção é, começando com João, e pegar todos os livros do Novo Testamento, onde Jesus, ou sobre Jesus, se tem alguma coisa, e compartilhar com você. Por quê? Nós temos visto hoje muitas personalidades, muitas celebridades, muitas pessoas se apresentam como cristãos. Não vou dizer nem crente ou católico, cristão, um evangélico, já que o evangelho é comum a todos nós. Porém, quando você vai ouvir algumas pessoas, vai ler o que elas escrevem, embora se apresentem como seguidores de Jesus, o que falam, como se expressam, não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus falou, fez e nos mandou fazer. Então a gente encontra em redes sociais pessoas que em nome de Deus afrontam, desrespeitam, ofendem, agridem tanto os não cristãos como, para a nossa vergonha, cristãos afrontando cristãos. Em um tempo de redes sociais, em que todos temos acesso, a gente vê algumas postagens muito preocupantes. Elas são deselegantes, desrespeitosas, que em nada se assemelham ao que Jesus fez e espera que a gente faça. Essa semana eu estava refletindo, tem aquele canal no YouTube que eu postei apenas 3 vídeos, e eu orava sobre isso e algo veio no meu coração. Eu me perguntava o que postar, o que eu posso postar, o que eu posso comentar naquele canal. Eu tinha uma intenção com ele. Até que no coração veio uma palavra, e eu não vou dizer que foi Deus quem falou, mas eu estou com esse questionamento, ou seja, o que eu tenho para dizer acerca de qualquer assunto, se ele é resultado das minhas reflexões, das minhas elucubrações, enfim, ou seja, o que é mais interessante para as pessoas? Ouvir o que eu penso, o que eu acredito, ou ouvir o que Jesus falou. Dentro dessa ideia, e não resta dúvida, o assunto do Evangelho não é o que eu penso, é o que o Evangelho diz. Então não é o que eu acho, é o que Jesus disse. E a gente tem como exemplo, por exemplo, quando Jesus fala acerca de suportar a afronta, coisas assim, e a gente ouve muitos dizendo, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sou muito crente, mas sou muito homem. Não é isso que o Evangelho diz. Então, a proposta do Evangelho é morra. Que eu morra, que eu diminua, para que ele cresça. E a gente também está vivendo hoje, mas um fenômeno que é mundial, extremamente preocupante, do número enorme de pessoas que confessam a fé cristã, sem terem tido, de fato, um encontro com Jesus. A nossa fé está plantada, primeiro, na ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos o que crer. Cremos no Cristo ressuscitado e cremos na palavra dele como única regra de fé, de crença, como única regra de prática, de comportamento. Eu comprei semana passada um livro que tem por título Cristãos Ateus, o Cristão Ateu.
que, embora confesse a fé em Jesus, com sua vida o nega. O autor é Greg Christian, cristão ateu. Ou seja, não é apenas o que eu falo sobre Jesus, mas é o que eu creio. Então, em um tempo em que se produz conversão, em um tempo em que se produz arrependimento ou adeptos, em um tempo em que o proselitismo, em que muitos querem apenas encher os templos, eu decidi no coração caminhar na direção contrária, como muitos também fazem, óbvio, não sou o único, nem sou o primeiro, seria muita presunção. E qual é a ideia nossa, a minha aqui então? É olharmos o que a Bíblia diz acerca de Jesus e confrontarmos se aquilo que eu digo crer está de acordo com a palavra ou se é apenas um achismo. E essa é a minha intenção, que à luz da palavra a gente possa refletir se nós estamos crendo no Evangelho ou em qualquer coisa que não seja o Evangelho, embora até se pareça com ele. Então, hoje o nosso tempo é o capítulo 1 de João. Não vou usar todo o capítulo, porque em alguns momentos aqui ele trata de João Batista. E não é o que me importa aqui. Então, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, eu vou fazer a leitura de algumas partes e eu vou comentar. Se você tiver alguma pergunta, você pode me enviar nos comentários. Se eu não puder responder agora, eu acho mais difícil, eu vou anotar. E na próxima semana eu inicio a transmissão do capítulo 2, falando sobre as questões do capítulo 1. Ok? Então, para você apenas se lembrar, eu não sei se você tem esses dados, o Evangelho de João é a obra literária com maior número de publicações em toda a Terra. Mais de 4 bilhões de impressões foram feitas do Evangelho de João. Nenhum livro no mundo chega perto disso. O Evangelho de João foi publicado mais de 4 bilhões de vezes. Quando João escreve esse Evangelho, todos os outros apóstolos já haviam sido mortos. Foram martirizados, todos eles. João escreve esse Evangelho por volta do ano 90, do ano 100, após o nascimento de Jesus. E ele o faz com uma intenção muito clara. Já no fim do primeiro século da era cristã, a igreja cristã enfrentava um problema gigantesco, que era a união do judaísmo com a cultura grega. Elas se uniram e se infiltraram na igreja do Senhor. Você se lembra lá em Daniel, daquela estátua, quando falam de 4 grandes potências, a Babilônia, a Assíria, se não estou enganado, os gregos e os romanos. Quando Alexandre o Grande domina e conquista a cultura helenística, a cultura grega, ela permeia, ela domina e controla. E mesmo depois, quando os romanos conquistam os gregos, o ensino dos gregos permaneceram. E aí agora João lida com o judaísmo que se une à cultura grega, o que nós conhecemos como o gnosticismo. Então o que eles criam? Que o corpo é mau e o espírito é bom. A matéria era ruim, mas o espírito era bom. Sendo assim, Jesus não poderia ser Deus, porque a matéria era má. Era o que eles ensinavam. Isso causando confusão na igreja. E aí João, então, orientado pelo Espírito Santo, escreve esse Evangelho para tratar e dizer quem de fato era Jesus. Chegavam a dizer alguns que Jesus existiu, uma teoria, e Cristo, o Espírito, veio sobre ele, ficou, e quando ele é levado à cruz, Jesus morre, mas o Espírito não estava ali. Loucura.
Não é isso que João nos ensina. Então eu quero compartilhar com você o que João tem para nos ensinar. E é bem provável que em algum momento da nossa caminhada a gente se perceba em crise, nos perguntando, peraí, o que eu crio então? Será que a minha fé é saudável? Então vamos lá, João no capítulo 1, vou ler inicialmente do capítulo 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Olha comigo a primeira expressão de João, capítulo 1. No princípio. Lembra de onde está escrito isso na Bíblia? Gênesis 1. No princípio criou Deus. E João usa a mesma palavra. No princípio era o verbo. Logos. Esse verbo aqui é o próprio Jesus. Lembre-se, ele estava lidando com um ensino herético que dizia que Jesus não era Deus. Não poderia ser Deus. Então João começa afirmando, no princípio era o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus quer dizer face a face com Deus. Estava diante de Deus, se contemplavam, se olhavam, mas não apenas se olhavam, eles também eram um, e o verbo era Deus. João 10,30, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Então, para nós, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Eles são um, mais o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. João diz mais, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Guarde isso. Quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá, criando. Ele é também criador. Do versículo 6 ao versículo 9, está retratando a pessoa de João Batista. Houve um homem enviado, testemunha, ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. No versículo 10, volta a falar de Jesus. O verbo estava no mundo, observe, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, no versículo 12, há uma questão extremamente séria, delicada, e que não pode ser ignorada por nenhum de nós. Quero relembrar o que eu disse no começo. O que me importa nesse tempo é o que o texto sagrado diz. Apenas isso. Nada além disso. Não o que a religião diz, não o que os antepassados disseram. O Evangelho, a palavra de Deus, está acima de qualquer construção humana. Ok? Então ouça e acompanhe comigo a leitura do versículo 12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Leia de novo na sua Bíblia, se você puder. Veja o que está escrito aí.
Depois eu falo com vocês aqui nos comentários. O que nós ouvimos desde a nossa infância? E eu entendo a intenção de quem assim afirmaram, embora o texto sagrado não diga isso. Vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você prestou atenção no que o texto diz, querido? Mas a todos que o receberam. Receberam quem? A Jesus. O que é receber a Jesus? É, pela fé, reconhecer que sem Ele eu estou perdido, que eu sou um pecador e que eu necessito de um Salvador. Por isso Ele morreu. Então eu preciso crer. O que é crer? É primeiro arrependimento e fé. Eu me enxergo pecador, eu me arrependo e eu creio no Jesus. Você tem a imagem da cruz aí atrás, que na cruz morreu por mim, e por conta do que por Ele foi feito, ou porque Deus fez por meio dele, eu sou salvo. Todos que o receberam, preste atenção, deu-nos o poder de serem feitos. Se alguém foi feito, quer dizer que não era. Todos os homens foram criados por Deus, criaturas. Agora, segundo João, ser filho de Deus é apenas por meio da fé. E João explica isso no versículo 13. Não nasceram do sangue, ou seja, meu pai e minha mãe não me tornaram filhos de Deus. O fato dos meus filhos nascerem na igreja não os torna filho de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ninguém se torna filho de Deus. Ele é tornado filho de Deus pelo próprio Deus. Eu tenho uma Bíblia aqui, me permitam pegá-la, que eu me esqueci dela, vou pegar e vou mostrar a vocês, só um segundinho, um comentário que é feito nela, por favor, só um segundo. Ok? Estou de volta. Então, essa Bíblia, ela é da editora Paulinas. Consegue ver aí? A Bíblia de Jerusalém, edições Paulinas. Olha o comentário que tem nesta Bíblia. É uma das melhores Bíblias para você estudar o Evangelho. O texto dela é muito bom mesmo. Olha o que diz o comentário aqui embaixo. Eu vou ler João 1:12 aqui nesta Bíblia. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aí é um comentário aqui no rodapé. Aos que creem em seu nome é omitido por muitos na igreja. Os que creem no Filho de Deus tornam-se filhos de Deus. Ok? Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Criaturas.
filho de Deus é pela fé. São dois passos fundamentais: arrependimento e fé. Ok? É o que nós temos aqui. Você pode procurar estudar em qualquer Bíblia que você encontrar. E é isso que você vai ter. Então, sem novo nascimento, sem confissão e sem abandono de pecado, nem eu e nem você veremos a Deus. Então não é abraçar uma nova religião, não é trocar de igreja. Evangelho não é isso. Evangelho é fé em Jesus como Senhor e como Salvador. Ninguém se torna nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós pudéssemos operar a nossa salvação, Jesus não teria morrido. Eu sei que isso para alguns soa estranho, porque não é o que normalmente se ouve hoje em dia. Não é isso que se fala. Sem arrependimento não há perdão. E arrependimento na Bíblia é eu confesso e eu deixo. Aquele que confessa os pecados e abandona, alcança misericórdia. Há muita gente nas fileiras das igrejas, e para nossa tristeza, não por serem melhores, mas pelo lugar que ocupa, até mesmo pastores, líderes, que não nasceram de novo, que não tiveram um encontro transformador com Jesus. É algo que nós temos que pensar constantemente. Quando foi que eu tive o meu encontro com Jesus? Quando foi que o Espírito Santo mostrou a mim o meu pecado? Pecado que me separava de Deus a ponto de me lançar na condenação eterna. Mas quando eu entendo o amor de Deus revelado em Jesus e creio nele, confesso os meus pecados e entrego a minha vida a Ele, em que Ele se torna o meu Senhor, aí a minha vida é transformada. E isso precisa ficar claro. Há muitos pais, por exemplo, que dizem assim para mim: pastor, eu queria tanto que meus filhos se batizassem e seguissem na igreja. Eu digo: ele pode ser batizado, ele pode cantar, tocar e pregar na igreja. Se ele não teve um encontro pessoal com Jesus, ele é apenas um religioso, enganado e condenado. Por isso que hoje se diz que as igrejas estão se tornando o nosso maior campo missionário. Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 15, eu quero que você guarde isso aí, grife, porque na semana que vem, no capítulo 2, eu vou voltar a essa ideia aqui. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, preste atenção, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Parece contraditório. Ouça, ele vem depois de mim, mas já existia antes de mim. Como assim? Vamos tomar por parte, por exemplo, João Batista, que é narrado nesse texto. João Batista nasceu antes de Jesus. João diz aqui: ele vem depois de mim, mas já existia antes de mim. Lembra que lemos no começo? No princípio, Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Isso quer dizer que Jesus é eterno. Eternidade, disse pastor Hernandes, e eu concordo com ele, é óbvio,
não tem nada a ver com tempo. Eternidade é uma palavra que a gente usa e tenta traduzir aquilo que não tem início, meio e fim, porque não dá, porque a eternidade é um atributo que só Deus tem. Como explicar Deus? Nós não conseguimos. E aí, se Jesus já existia, ele é então eterno. Então, por uma questão de sabedoria, de inteligência simples, ele é eterno. Nós somos temporais. Ele é criador, nós somos criatura. Criatura não cria criador. Antes, o Criador cria a criatura. Porque o que é temporário, o homem, o que é transitório, não pode gerar o que é eterno. Guarde isso. O que é transitório não pode gerar a eternidade. Ok? E sobre Jesus, ainda nessa ideia de que ele se apresenta, inclusive, como sendo Deus, C.S. Lewis falou algo interessante. Quando você ouve João falar de Jesus, e o próprio Jesus fala, o texto que eu citei, João 10,30, eu e o Pai somos um. C.S. Lewis, acerca dessa afirmação de Jesus sobre ser Deus, C.S. Lewis disse assim: nós só podemos ter 3 entendimentos sobre Jesus. Primeiro, quando ele fala que ele era Deus, primeira ideia, só se ele fosse um louco, e só um louco pode afirmar que é Deus. Mas eu posso imaginar, não era louco, mas ele era então mentiroso, porque só um mentiroso fala que é Deus. Ou ele falou a verdade. Ou você olha para Jesus como um louco, como um mentiroso, ou como a própria verdade. Porque ninguém afirma ser Deus sem estar em plena consciência ou sem estar sem consciência nenhuma. E Jesus diz, o Evangelho diz que ele era e ele é o próprio Deus. Prova disso. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que palavra está entrando aqui agora. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, Jesus tornou-se homem. Habitou, a palavra habitou aqui é a mesma usada no Velho Testamento para o tabernáculo. Em que você se lembra, o tabernáculo era uma tenda, uma barraca onde Deus habitava e ele se manifestava entre o povo. E aqui diz o texto que o Verbo habitou, ele tabernaculou, ele fez morada entre os homens. E vimos a sua glória, ouçam, glória como do unigênito do Pai. Eu falei no versículo 12, que é o que está escrito, que é tornado filho de Deus quem em Jesus crê. Está lá no versículo 12. Por quê? Porque segundo o versículo 14, Jesus era o unigênito. O que é unigênito? Único gerado. O único Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Único. Não tem outro. Não teve e não terá outro. Ok? Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, Jesus.
é quem o revelou. Qualquer confissão de fé que negue a divindade de Jesus é falsa. Porque Jesus é a perfeita expressão de Deus. Tanto que Jesus disse, a gente vai encontrar isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, está me vendo. Jesus se apresenta como o eu sou, a mesma expressão que Deus usou lá com Moisés. Então percebam que João está apresentando para a igreja da época que Jesus era Deus, como também perfeitamente homem. Porque se ele não fosse perfeitamente homem, ele não saberia na carne o que é a humanidade, o que a gente passa. E se ele não fosse perfeitamente Deus, ele não seria o nosso Salvador. Foi perfeitamente homem, por quê? Porque diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. O Jesus que nós cremos foi perfeitamente homem e sempre foi perfeitamente Deus. Ok? Vamos dar mais uma caminhada. Estamos terminando, estamos aí com 40 minutos já. Mais um pouco. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus via em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, um animal era morto, o sangue era derramado sobre o altar e o pecado era coberto, mas todos os anos um animal deveria ser sacrificado. Agora aqui João diz: eis o Cordeiro. Ele não diz um cordeiro, não diz mais um cordeiro, ele diz o único. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pecado não é perdoado quando fazemos boas obras. O nosso pecado não é perdoado quando trabalhamos na igreja ou no reino, não. O nosso pecado só pode ser perdoado porque o sangue de Jesus, puro e imaculado, santo, foi derramado no nosso lugar. O Cordeiro morreu na cruz. Diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que com a morte de Jesus, você se lembra quando ele morre, o véu do templo se rasgou e já não era mais necessário sacrifício algum, porque o sacrifício perfeito, Jesus, fora oferecido no altar que foi a cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não são as minhas muitas orações que perdoam os meus pecados. Não é o meu dízimo, a minha oferta, as minhas boas obras. O pecado tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Em que eu preciso crer que quando eu confesso o meu pecado com sinceridade, Jesus me perdoa. E quando eu creio nesse perdão de Jesus, eu nunca mais aceito a acusação do diabo contra qualquer pecado que eu possa ter cometido, porque pecado uma vez confessado, o coração uma vez lavado e remido, diz a Bíblia, que Deus sequer, e é um ato de Deus que eu não entendo, ele não se lembra mais dos meus pecados e nem os lança em rosto. E aqui eu ensino para nós como igreja. Se Jesus perdoa o pecado,
se Ele me lava, se o Senhor Deus diz que esquece, que tipo de igreja é essa que muitos vivem, que está sempre lançando em rosto os pecados e os deslizes dos outros? Quanta gente dentro de igrejas carregando o peso da acusação de algo que por Deus já foi perdoado. Somente quem nasceu de novo, somente quem entende e aceita o perdão e crê no perdão de Jesus é capaz de olhar para uma outra pessoa e não acusá-la de pecados. Porque se Deus diz que está limpo, está perdoado, e quando eu acuso alguém de um erro que já foi por Deus perdoado, o que eu estou fazendo? Tomando o lugar de Deus, me colocando acima dele. O Evangelho não é isso. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui João Batista reafirma, versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado. João Batista era primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses, talvez, ali, antes de Jesus. E ele diz: antes que eu nascesse, ele já existia, porque Jesus é eterno. Um homem não pode conceber, gerar a eternidade. A eternidade é que gera o homem. Vamos caminhando mais um pouco, para a gente poder também aí encerrar. E João testemunhou dizendo, verso 32, vi o Espírito descer ou pousar como pomba. Vi descer do céu e pousar sobre. A ideia de pousar é ficar. Veio e nele ficou. O próprio Deus, acerca de Jesus, fala: nele eu tenho alegria. Verso 34, João diz: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Irmãos, por favor, preste atenção nisso, para a gente poder encerrar. Muitos hoje associam o Evangelho, Jesus, fé, mesmo igreja, a espetáculo, a pirotecnia, a apresentação, a lágrimas, a prantos, a gritos, a música, a choro, a riso. Isso é algo perigoso, eu não nego isso. Obviamente, quando o Senhor se manifesta por meio de uma música, de uma oração, de uma palavra, nós podemos ser tomados por uma profunda tristeza, por uma grande alegria, pela convicção da presença de Deus e daquilo que Ele possa nos comunicar. Mas isso não é o mais importante. Ouça isso. João 1, do verso 43 em diante. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira.
Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. Natanael se encanta quando Jesus fala: eu te vi lá na figueira, quando foram te chamar. Ele ficou encantado. Jesus fala para ele: você está encantado porque eu disse que eu te vi, porque eu falei de uma visão? Irmãos, quantos hoje estão apoiando a sua caminhada? A sua compreensão de um culto, até mesmo a sua satisfação em um culto, embora me pareça muito estranho que alguém venha para um culto, que alguém vá a uma celebração e queira naquela celebração ser agradado. É estranho, porque o culto não é oferecido a mim e nem a você. Nenhuma música cantada na igreja é para que eu goste ou para que eu não goste. É para Deus. Por isso é estranho quando alguém diz: mas eu não gostei daquela música, eu não gostei como foi cantado, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Nada na igreja, em um culto, tem a ver comigo ou com você. Eu não gostei da luz, eu não gostei da cortina, eu não gostei da guitarra, eu não gostei da roupa, eu não gostei daquilo. Não tem nada a ver comigo ou com você. Quem nasceu de novo, o entendimento dele é: o que acontece ali é para Deus. Eu não posso me ocupar em um culto. Já falando para a liderança, que é a minha intenção, a gente ficar trazendo para nós, como se qualquer coisa que acontece numa igreja fosse para nós. Tudo é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas por que há tanta gente que reclama, que fala mal, que murmura? É simples. Muitas dessas pessoas, eu tenho dois entendimentos. Ou ele não nasceu de novo, ou ele simplesmente, tendo nascido, ficou uma criança na fé. Porque criança que às vezes é rabugenta, que reclama, que briga, que diz que não gosta, que não vai voltar porque ficou chateado. Quem nasceu de novo sabe que a motivação é a glória de Deus. Apenas a glória de Deus. Sabe, irmãos? Se eu não vir um sinal, eu não vou crer. O verdadeiro sinal já nos foi dado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu em nosso lugar. Nós somos salvos por meio da fé, disse o apóstolo Paulo. Ou pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém merece ser salvo. É obra de Deus, é graça de Deus, é favor imerecido em que o Deus, Criador dos céus e da terra, por meio do seu Filho, decidiu nos procurar, nos amar, leva Jesus à cruz, morre, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia: quem não nascer de novo não verá a Deus. O que é novo nascimento é confessar a fé em Jesus. O que é confessar na Bíblia é uma nova vida. Isso implica em dizer que existe o velho eu e o novo eu. A velha criatura e a nova criatura. Se isso não aconteceu, pode existir convencimento, ou seja, em que eu fui convencido a algo. Pode existir até mesmo uma grande boa vontade, mas que está maquiado de um grande engano. A gente vai ver isso aqui, para nós concluirmos. Jesus disse que eu sou o caminho, por isso o título desses estudos, o caminho. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, se alguém nega Jesus, quem não tem o Filho, diz a Bíblia, não tem a vida. Há muita gente vivendo um grande engano, porque a fé que eles têm está apoiada em uma tradição evangélica, batista talvez, enfim, mas que muito do que afirma à luz da palavra não se sustenta. E eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada para que nós pudéssemos conhecer e crer. Quando alguém diz, eu recebi Jesus, a única maneira que isso pode e deve ser entendido é esse alguém enxergou o tamanho do seu pecado, se enxergou perdido, se viu perdido. Lembra do profeta Isaías? Ai de mim que vou perecendo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus lábios são impuros e eu vi a Deus. Qualquer ser humano perdido, pecador, quando ele tem um encontro com a glória e com a graça de Deus, é impossível não contemplar primeiro o seu pecado, a vergonha, a sujeira que é o pecado. Sabendo que os nossos pecados nos separam de Deus. Havia um enorme abismo entre nós e Deus. E o que nos uniu foi a morte de Jesus na cruz. Meu irmão, minha irmã que está comigo, não tem a menor intenção de ofender ninguém, de ferir a fé de ninguém. Por isso todos são livres para entrarem e saírem da transação a hora que quiserem. O que eu faço um apelo a você, me dê apenas a oportunidade de falar com você. E tendo dito, eu quero fazer um apelo a você, que você use o conselho dos crentes de Bereia. Você conhece muito bem a história da igreja de Bereia, dos bereanos. Quando Paulo pregava naquela igreja, ou Paulo pregava na igreja e fez menção a eles. Paulo disse assim, os crentes de Bereia eram mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque eles, ouvindo a palavra, examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos, há muita gente que está na igreja, que está dentro da igreja, mas não conhece absolutamente nada do Evangelho. Tudo que eu disse a você, que eu faço um apelo, não importa a Bíblia. Essa Bíblia é de confissão evangélica, protestante. Essa Bíblia é de confissão católica. Eu tenho outras versões de outras convicções de fé. Ambas são palavras de Deus. Tem outras tantas versões. Leia qualquer uma delas. Eu só faço um apelo a você. Você talvez me rejeite por algum motivo, justo ou não. Mas não permita, por favor, que a mensagem que eu te anuncio seja menor do que esse que a anuncia. Eu estou debaixo da mesma palavra de Deus que você. Eu sei o quanto eu careço da graça de Deus. Eu sei dos meus pecados que você não faz ideia. Eu sei do velho homem que habita o meu coração. Eu sei muito das minhas fraquezas, daquilo que o diabo me tenta, dos laços que ele trama. E eu necessito do Senhor, e eu sei que se não fosse pelo sangue de Jesus, não haveria esperança para mim. E isso a igreja não me dá.
que me dá o Evangelho. A igreja é apenas um meio, nunca o fim. Lembre-se, Jesus, que é eterno, instituiu a igreja. Talvez em 4.000 anos, vamos imaginar uma datação bíblica, depois da criação do homem. Igreja é meio. Passa por ele ou por ela. E eu oro de todo o coração, querido. Que quem sabe hoje você possa ir para um campo e se perguntar: Senhor, eu tive de fato um encontro contigo ou apenas eu nasci nessa igreja? Quem sabe você é a minha ovelha que está aqui na igreja, que cresceu na igreja. Mas você precisa se perguntar: eu tive de fato um encontro transformador com Jesus? E aqui em João você verá ao longo dos dias que todos que tiveram um encontro com Jesus, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. A história da humanidade se divide em antes e depois de Jesus. A nossa vida cristã também é assim. Antes e depois de Jesus. Eu quero então terminar lembrando a palavra de Paulo, quando diz à igreja de Corinto: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, para ser nova criatura, quer dizer que eu já fui o que eu era, uma velha criatura. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, por favor, à luz do Evangelho, eu faço um apelo a você: releia esse capítulo 1. Leia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Leia também o capítulo 2, que será o tema da nossa conversa na próxima semana. Eu vou dar só uma olhadinha aqui nos comentários, rapidinho. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, pessoal comentando algumas coisas, e a gente vai já caminhar para o final. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal comentando. Deixa eu afastar aqui um pouco, senão merece ver um rosto assim tão de perto. Isso dói, não é verdade? Ok. Irmãos, eu vou... Aqui está tranquilo, a gente vai... Se houver alguma pergunta, eu vou ler e na próxima semana eu respondo para você. Ok? Então, o pessoal preocupado, um monte de emojis aparecendo aí que não são vocês que clicaram. Preocupa não, está tudo tranquilo. Eu não sei se eu consigo colocar de novo, eu queria, antes de orar, colocar aquela música de novo, porque ela é, eu acho, realmente linda. Então, queridos, há pessoas que se ofendem com essas coisas, né? Mas essa música é cantada por um padre. Qual o problema? Qual o problema? Nós somos diferentes de quem? O que torna alguém diferente de um outro é o novo nascimento. E eu creio que o Senhor tem filhos em lugares que muitos sequer possam imaginar. Porque uma das coisas que nós veremos na Bíblia, e ela diz isso, é que o céu será uma surpresa para muitos. Muitos que pensam ir para lá não irão. Muitos que pensam em encontrar determinadas pessoas lá não as encontrarão. Porque o que leva alguém aos céus não é a sua confissão denominacional, embora seja muito importante. Não é o berço que ele nasceu. Se o que a Bíblia diz é verdade, nós cremos. Se alguém tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem a salvação dada por Jesus. Porque o Evangelho que nós lemos diz assim: para que todo, quem? Todo, qualquer um, até mesmo aquele ou aquele que talvez a gente nem gosta tanto, mas Deus ama a todos igualmente. Eu queria que você ouvisse comigo de novo essa música, depois eu quero orar com você. Deixe-me ver
ver aqui. Eu estou apanhando, irmãos, eu estou aprendendo a mexer com isso aqui direitinho. Ouça um pouquinho dessa música, que eu acho linda, e depois eu quero orar com você, ok? Eu acho linda. À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava ao coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Imaginando Jesus naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Vamos lá? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda não ama esse Jesus, e tinha tanto amor. Vitorioso
Ok, gente? Não se espante se um dia desse um culto nosso a gente cantar essa música aí. E eu que vou cantar, embora o pessoal vai tocar junto também. Não se espante. Não estou dizendo que eu vá fazer, mas que eu considero, que eu acho realmente linda, linda, porque ela marca a minha vida, porque, como eu disse no começo, é o primeiro registro que de fato eu tenho de que alguém, e por boca do Padre Zezinho, que eu ouvi, eu comecei a ter contato com o nome de Jesus, o que ele fez. Eu achava muito triste aquela ideia de que ele foi levado para morrer, mas se ele não morre, nós não teríamos vida. Então, gente, você tome muito cuidado com a maneira como a gente está vivendo a fé. Eu quero fazer um pedido a você. O Face da igreja ele é aberto. E semana que vem, eu já um pouco mais adaptado ao computador, a gente deve transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Então, às vezes eu posso dizer alguma coisa aqui que vá alguém se sentir afrontado, desrespeitado. Isso pode acontecer. Alguém pode escrever alguma coisa aí que vai desagradar, não sei, qualquer coisa que não seja condizente sequer com esse espaço. Eu faço um apelo a você. Não se importe em responder. Eu às vezes não vejo os comentários que eu estou falando, não fico olhando ali para a tela dos comentários. Mas se em algum momento isso acontecer, o que eu faço um apelo a você? Deixe. Não se importe com isso. Eu gosto muito daquele texto que diz assim: ao servo do Senhor não convém contender. Muita gente hoje que tem dificuldade com o Cristo que a gente prega por conta do nosso comportamento. Ficar brigando, desrespeitando, discutindo, não é isso que nós queremos. Lembra de João Batista. Eu não sou digno dele. Então, se alguém afrontar Deus, o problema dele é com Deus. Se alguém nos afrontar, a gente também leva a Deus. O Evangelho não pertence ao homem. Nós devemos crer. O Evangelho não está patenteado, não é propriedade do homem, é propriedade de Deus. A palavra é dele. Nós temos que, segundo Paulo, ter a forma dele. Não nos conformeis a este mundo. Então, eu não posso ter a forma do mundo, mas eu tenho que ter a forma de Jesus numa cruz, parecido com ele, em atos, em ações e em pensamentos. Então, se você foi de alguma maneira abençoado hoje, aprendeu alguma coisa hoje, compartilhe isso com alguém, envie, e que a gente seja humilde o bastante para pegar tudo que a gente crê, colocar diante da palavra e ver se aquilo que a gente crê se sustenta diante da palavra de Deus ou se não. E sermos humildes o bastante para confessar que erramos em algum momento e recomeçarmos. Eu estou fazendo isso no meu ministério. Minha oração é essa: Deus, será que eu tenho que fazer tudo de novo? O que não está mais, talvez não sirva agora. O Evangelho não muda, mas o Evangelho muda a mim e a você. Que a gente possa refletir o caráter de Cristo, ter o mesmo coração dele, os pensamentos dele, ter a fala de Jesus. Ok? Eu quero então orar com você, e logo após a gente então encerra essa transmissão. Você pode orar comigo? Pai, eu louvo o Senhor pela tua palavra, que é a verdade. E sei que essa verdade é poderosa para expor as mentiras que porventura habitam o meu coração e mesmo que maculam a minha fé. Então, dá-nos, Pai, um coração quebrantado e humilde para repensarmos, reavaliarmos se a maneira como vivemos e se a fé que professamos ela é de fato bíblica e é segundo o Evangelho, ou se é fruto daquilo que um dia alguém nos disse ou dos enganos do nosso próprio coração. Dá-nos a graça, ó Deus, desse encontro transformador com o Senhor, desse encontro restaurador,
que nos torna de fato novas criaturas e, conforme João, nos torna filhos de Deus, não por conta da vontade do homem, nem da nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Seja, meu Pai, a tua bênção sobre todos que agora estão tendo contato com essa transmissão e pelos muitos que ainda terão. Seja, meu Pai, a tua bênção sobre cada família, cada homem, cada mulher que do Senhor espera uma resposta, uma direção. Seja, meu Pai, por misericórdia, a obra do teu Espírito, arrancando do coração toda a acusação do homem, ou mesmo demoníaca, que tenta roubar de nós a graça e a paz, essa convicção de que o nosso pecado confessado, ele é perdoado. Que como filhos da liberdade, em liberdade, possamos viver. Minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Eu peço que você continue orando por mim. Eu me sinto melhor todo dia. Não me sinto de fato pleno, mas já bem melhor. Tenho dormido muito bem, me alimentado bem. E agora cuidar um pouco mais da saúde. Ainda não estou fazendo atendimentos. Eu preciso segurar um pouco, ainda seguindo a orientação médica. Eu estou com uma sede, sabe, que vontade enorme de estar com vocês na igreja, nos cultos. Quando eu vejo as transmissões, eu não vou dizer inveja, que não é uma palavra boa, mas que vontade de estar junto com vocês. Mas eu creio que no mês de outubro eu já devo estar com vocês. Ontem eu falava com o Senhor num momento e me trouxe uma palavra acerca do próximo ano. Primeiro semestre do ano que vem nós teremos o dia da visão, que a gente possa, quem sabe, ano que vem celebrar. Mas no segundo semestre teremos moveres, mover do Espírito Santo, a semana de consagração, de um tempo poderoso que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero então compartilhar com você, ok? Mas num tempo oportuno. Então, que Deus abençoe você. Obrigado por cada palavra, pela participação de vocês aí. Se você foi abençoado de alguma maneira, chame alguém para ver com você, marque uma pizza na sua casa, um lanche, vejam a transmissão e comam depois. Porque eu não posso competir com uma pizza, não é verdade? Então vai lá, encomende um lanche, alguma coisa. E toda terça-feira, às 7h30 da noite, eu quero estar com você. Esse é o nosso estudo, O Caminho em João. Então você que crê no caminho e que pelo caminho passa, eu quero pedir você licença para a gente caminhar de mão dada, não só no caminho, mas aprendendo do caminho para a glória do caminho que é Jesus. Que Deus te abençoe, porque abençoado e abençoada você é. Beijo no coração de todos vocês. Estou com muita saudade, mas estou muito feliz também por tudo que Deus está fazendo. Deus abençoe você e te guarde. Terça-feira que vem, João, capítulo 2. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta para me fazer acerca do capítulo 1, me envie nessa semana, até domingo. Pode ser no canal da igreja, eu tenho acesso ao Face da igreja, e eu te respondo na próxima semana. E, por favor, não se sinta na obrigação de perguntar algo, se para você está tudo tranquilo. Não me sentirei mal, nem iludido, se não tivermos pergunta nenhuma. Para mim está tranquilo demais também. Eu sei da minha limitação, da minha incapacidade, eu conto com a graça de Deus e com o pouco que eu tenho, eu quero compartilhar com você. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Deus te abençoe. Até terça-feira no nosso encontro, ou quem sabe algum momento eu entre à noite e a gente compartilha uma palavra. Deus te abençoe. Tudo de bom. Fique com Deus. Obrigado pela sua companhia.